Estamos de volta no nosso sexto bloco do Político e a gente vai falar agora sobre os prazos eleitorais. Os partidos devem definir as candidaturas, quem de fato é candidato, porque por enquanto todo mundo ainda é pré-candidato, após as convenções. O prazo para as convenções já está aberto, começou no dia 20. Aliás, é do dia 20 ao dia 5 de agosto. Dia 5 de agosto, portanto, é o último dia, quando nós teremos, de fato, as definições de quem são os candidatos. E, normalmente, as candidaturas majoritárias, elas são estabelecidas e definidas no último dia. Por mais que os partidos façam as convenções antes, eles deixam a ata aberta para definir, de fato, no último minuto do prazo, no momento do protocolo, que é quando de fato você tem a certeza de que fulano, ciclano ou beltrano são os candidatos. Hoje nós temos aí postos, como candidatos a governo do estado. Me perdoem se eu esquecer de alguém, mas os principais nomes que estão colocados aí são do senador Sigurgafs, do presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho. Esses são nomes que já estão postos, e até onde se sabe são os candidatos, assim, as candidaturas que estão mais perto de uma definição. Inclusive, o PDT do Sigurgafs marcou para o próximo dia 29, a acontecer aqui em Porto Velho, ainda sem data definida, a convenção do PDT e do PSB, que é do Daniel Pereira, governador, que até onde se sabe não vai ser candidato, por mais que tenham tido aí várias movimentações no sentido de que ele fosse o candidato desse grupo, que normalmente engloba PDT, PSB, e sempre quem vinha com eles era o PT. O PT lançou o candidato próprio, que é o Paulo Benito, jornalista, também aí está concorrendo, pelo menos já está definida a candidatura dele, porque o PT faz isso no processo interno, quando eles já definem essas candidaturas. Então nós temos aí colocadas possíveis candidatos aí, no caso o ex-senador Expedito Júnior, que está trabalhando um grupão de vários partidos, mas esse grupão aí parece que não está dando muito certo em função exatamente da vaga para Senado, porque o senador Ivo Cassol colocou como representante uma candidatura do Carlos Magno, que foi chefe da Casa Civil dele. Carlos Magno também foi deputado federal, foi prefeito em Ouro Preto do Oeste, e ele vai disputar o Senado e informou para a gente, falei com ele por telefone, ele garantiu que não recua 1 milímetro dessa candidatura dele. Foi oferecido aí cargos para ele se disputar como vice-governador e ele não aceitou. Então, o cenário é mais ou menos esse. Outros nomes podem surgir. O PSL do Jair Bolsonaro lançou, ou pelo menos colocou como opção, um empresário lá de Rolim de Moura, acho que é Jordão. Zé Jordan, que é candidato aí, pré-candidato pelo PSL também, e o PSDB fica aí entre Expedito Júnior, que já é, pelo menos é o que ficou definido em algumas reuniões que foram feitas. Mariana Carvalho vem para a reeleição, a deputada federal. Marcos Rogério ao Senado é uma incógnita ainda, ele diz que é candidato, mas essa entrada do Carlos Magno no Senado terminou embolando um pouco essas alianças que estavam sendo feitas. No campo, para deputado federal, aí no caso das eleições proporcionais... Alan, só para fazer um adendo, nós também temos as pequenas candidaturas, do Rede, o Vinícius Miguel. Vinícius Miguel, exatamente. Temos do PCdoB o advogado Jackson Chediak. Temos no PSOL o nosso Pimenta de Rondônia. Verdade. Acho que dos pequenos são mais esses. O Vinícius, inclusive, ele está aí numa aliança, eles querem lançar junto o Aloysio Vidal ao Senado. Ao Senado, exatamente. O Aloysio, que já foi candidato em outras oportunidades aqui em Rondônia, vai disputar o Senado nesse grupo, nessa aliança aí. Então, assim, como eu estava falando, no campo das proporcionais,
esse grupão que foi construído pelo Expedito Júnior no primeiro momento, ele começa a se desfazer em função de números, né? Alguns candidatos, o Garçom, por exemplo, tinha levado o PRB no primeiro momento, mas ele andou fazendo umas contas aí e chegou à conclusão que não é interessante para ele. O Luiz Cláudio, a mesma coisa, né? O Luiz Cláudio, aí, que é deputado federal, vai para a reeleição. Ele também acha que essa conta aí não fecha para ele da forma como foi colocado no primeiro momento. Então esse grupão ele deve perder mais alguns outros partidos e talvez agregar outros, né? Mas certamente não vai ficar como foi a composição inicial, que se eu não me engano eram 11 partidos que estavam trabalhando ali esse apoio, o lançamento de candidato para governo, proporcional, enfim. Lembrando, mais uma vez, que são apenas 8 vagas para deputado federal. Tem vantagem quem já está no mandato, porque ele já vem com trabalho, já é uma pessoa conhecida. Então nós temos aí alguns nomes que historicamente a gente já espera, né, mais ou menos, matematicamente também. Tem estrutura também. Tem uma estrutura. Musculatura. Tudo. É um trabalho que já vem sendo feito há bastante. A Marinha Halpe, por exemplo, ela está, acho que no 6º mandato dela. Vai disputar a 7ª legislatura dela. E desde que ela foi eleita a primeira vez, ela nunca ficou fora da Câmara Federal. E a Marinha Halpe, ela tem uma coisa interessante, que ela não tem uma atuação legislativa muito forte. Mas ela tem, se você conversar com qualquer prefeito, vereador, enfim, que vai a Brasília em busca de recursos, em busca de algum tipo de suporte, a Marinha faz aquele trabalho de pegar o sujeito, né, botar embaixo do braço e ir nos ministérios. Isso já é histórico dela, todo mundo sabe disso. Ela tem um papel muito importante nesse setor. Assim. Ela é uma cicerone, assim, e uma pessoa que resolve. Lógico, tem falhas, tem problemas, todos os candidatos têm, todos os políticos têm, né? Nós somos seres humanos, eles também, e problemas acontecem. Mas, enfim, está indo para a 7ª disputa aí, né? Possivelmente a 7ª legislatura dela. Nós temos o Luiz Cláudio, que vem do primeiro mandato, teve um mandato, ele representa um segmento, né, que é importante para o Estado, ele foi um grande secretário de Agricultura em Rondônia, e ele representa muito bem esse segmento. Nós tínhamos uma pessoa que representava o segmento dos produtores rurais, que era o Moreira Mendes, né? Nós, infelizmente, faleceu essa semana, e fica aqui o registro, né, para a família, enfim, todas as pessoas que conheceram o Rubens Moreira Mendes. Era um grande homem, né, e representava muito bem o setor, e era um dos poucos políticos, viu, Murilo, que não tinha máscara. Ele sempre se colocou muito claramente, né, em relação a questões polêmicas. Inclusive, eu lembro que na época que era discutido o Estatuto de Desarmamento, ele foi um dos que se colocou contrário, fez campanha contra, né? Então, assim, era um cara que tinha uma opinião muito firme e conduzia o processo de uma forma muito transparente. Está faltando um pouco de candidato dessa maneira. Falta gente realmente comprometida, porque gente em cima do muro hoje é o que mais tem, né? A gente vai encerrar esse bloco aqui e a gente volta falando sobre um caso estarrecedor e extremamente preocupante que aconteceu nos Estados Unidos, mas que reflete aqui também no Brasil. A gente volta já.